Sim, sim, é rápido. Nagumi, não caia. Aqui, jogue a bola. Sim, estou indo. Uma jovem estava lidando com um assombro aterrorizante em sua nova residência, para onde ela e seu esposo haviam se mudado com seu bebê. Ela informou ao padre sobre distúrbios sobrenaturais que a assustavam bastante com frequência. Então o padre decidiu visitar a residência dela e sua chegada foi registrada pelo sistema de vigilância dela. Muito obrigada, padre. Sim, eu sinto uma presença aqui, sinto mesmo. Assim que entro pela porta. Agora vou abençoar sua casa e espero liberar algumas coisas que estão acontecendo. Ok, obrigada. Senhor, derrama tua misericórdia e tua bênção sobre nós aqui e sobre esta casa. Protege todos que vivem aqui do mal. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos abençoar sua casa e ver como isso te ajuda. Tudo bem. Meu Deus, o que está acontecendo? Pai, me desculpa. Eu realmente não achei que nada disso fosse acontecer. Pai, então o que eu devo fazer? Eu sinto uma presença. Acho que não estou pronto para isso. Acho que preciso voltar mais tarde. Ok, tudo bem. Ai, meu Deus, me desculpe, padre. Quer dizer, me desculpe, mas eu não estou preparado. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Sim, sei que preciso de ajuda. Eu volto amanhã. Tudo bem, senhora? Tudo bem, me desculpe mesmo, padre. Ai, meu Deus. Tudo bem, pode me ligar se precisar de mim. Tudo bem, vou ligar. Me desculpe, padre. Ai, meu Deus. Parece que o padre não conseguiu ajudar muito e que a entidade sombria que habita esta casa ainda permanece. Um homem acabou de assumir o cargo de vigia noturno em um prédio industrial desativado durante o turno da madrugada. Desde então, ele acredita que algo sombrio o seguiu para casa depois do trabalho. A casa deles existe desde o fim dos anos 1950. Claro, ela é charmosa e espaçosa, mas ele vai te dizer que a propriedade tem um passado sombrio. Alguém que morou lá antes morreu no quarto de cima, onde eles agora dormem. Além disso, eles desenterraram 2 corpos no quintal que nunca foram identificados. E ninguém sabe como eles morreram. Ele e a esposa já viram coisas estranhas e inexplicáveis e acham que algo assombra o lugar. Ele não tem coleira de choque, nenhuma mesmo. Na verdade, eu vou tirar isso aqui só pra vocês verem que não tem nada ali. Vamos lá, amigão. Ei, tá tudo bem. Tá tudo bem, amigão. Nós dois ouvimos isso. Agora ele vai sair correndo e me deixar aqui em cima como um idiota. Viu? Na lata. Segundo ele, não só a história de fundo é estranha, mas todo o layout está errado. Tem uma porta lá em cima que não faz sentido nenhum. Ela simplesmente está lá, sem nada levando até ela. Sem escada, nada. No vídeo em que mostra às pessoas onde fica a porta misteriosa, ele grava algo realmente perturbador. Você consegue imaginar o quanto essa porta é alta? Se você estiver no andar de baixo, você está olhando para 10 mais 8. Então são pelo menos 18 pés de altura até o chão. Você pode ver essa silhueta escura se movendo e há 2 vozes diferentes que parecem estar falando com ele. Você está no andar de baixo, andar de baixo, andar de baixo. Ele nem percebe o que está na gravação a princípio e apenas menciona casualmente que atrás da porta há uma área de armazenamento no sótão. Numa noite, ao chegar do trabalho, ele ouve barulhos estranhos em toda a casa. Ele pega o celular para filmar e começa a olhar ao redor,
e o que ele encontra o deixa absolutamente apavorado. Esses olhos brilhantes, bem afastados um do outro, simplesmente aparecem no escuro, fixos nele enquanto ele fica parado, congelado. Então, seja lá o que for, simplesmente desaparece no nada. Mas a atividade não para por aí. Agora ele até flagra fenômenos paranormais durante o dia. Um estrondo o faz se virar rapidamente, e ele grava essa figura esbranquiçada e translúcida. Com tantos vídeos perturbadores que ele postou, seus espectadores não conseguem concordar em nada. Alguns acreditam que ele é honesto, enquanto outros acham que é apenas mais uma pegadinha paranormal falsa. Será que começar esse novo emprego na fábrica despertou algo? Ou será que essa presença maligna estava esperando na casa dele o tempo todo? Sim, estou com medo, mas eu preciso ir lavar meus filhos. Sara trabalha em turnos noturnos de segurança com funções adicionais de limpeza. Um dos lugares que ela cuida regularmente é uma casa de repouso para idosos. E segundo ela, a atividade nunca para. Quando ela começa a lavar as roupas, o ambiente pesa e sons estranhos aparecem. E parece... A atmosfera parece pesada. O que é isso? Nas filmagens iniciais dela, ela grava da área de lavagem, mencionando que muitos idosos faleceram naquele local. E os parentes costumam ficar por perto esperando que o falecido seja removido. Para você ouvir, escute. Enquanto ela está falando, você pode ouvir um leve toque vindo de algum lugar no corredor. Estou sozinha, estou sentada. Triste demais. É aqui que às vezes eles ficam esperando para recolher os corpos. Escute. Às 2h22, algo perturbador acontece. E não há ninguém no piano. Não há ninguém e eu estou ouvindo. O piano parece começar a tocar sem que ninguém o toque. E não há ninguém no piano. Estou ouvindo sozinha. É incrível. Uma gravação de acompanhamento se inicia de modo parecido. Muito barulho. Há um gemido ou murmúrio sutil por baixo dos sons de fundo. Como se eles fossem... Não há ninguém. Ela para e tenta ouvir melhor.
Há momentos em que você ouve as cadeiras de rodas, o caminhar e as conversas deles. Como se os sons já não fossem perturbadores, minutos depois, isso acontece. Não tem ninguém. O carrinho de suprimentos dela avança vários centímetros sozinho. Como Miriam, Você pode supor que os eventos paranormais estão ligados à casa de repouso, mas a próxima postagem dela sugere algo ainda mais intrigante. Na residência de um cliente, as gravações captam o que parece ser alguém subindo a escada, apesar da casa estar vazia. Ela também registrou algo tão assustador em outro trabalho. Algo sobrenatural é filmado no patamar da escada. isso é para que você possa ver. Às vezes ouvimos como se alguém subisse, mas não vemos ninguém. Você vê uma figura sombria atrás do corrimão. Assim você pode ver. Às vezes ouvimos como eles sobem, mas não vemos ninguém. No entanto, a residência está totalmente desocupada. Ninguém está aqui. E ele morreu há alguns meses. Ela explica que a proprietária perdeu o filho há alguns meses. A mulher frequentemente se questiona se percebeu algo incomum. Havia tecido se movendo nas janelas, passos fazendo barulho ou entradas que ocasionalmente se fechavam com força. Ela mantém o espaço dele igual ao que era quando ele estava vivo. Não toque em nada enquanto estiver limpando. Por que será que ela sempre encontra essas ocorrências bizarras? São os próprios locais, espaços cheios de tristeza e morte, ou será que ela, de alguma forma, está atraindo essa atividade sobrenatural para si mesma? A polícia da Austrália Ocidental divulgou gravações estranhas de câmeras de segurança de um depósito em Bellevue após o desaparecimento inexplicável de equipamentos e vários objetos. O vídeo exibe uma forma misteriosa coberta por uma lona azul. O suposto ladrão pode ser visto pegando objetos antes de desaparecer na escuridão. Não se sabe se foi um evento paranormal ou o que ocorreu exatamente. Era apenas uma pessoa debaixo de uma lona ou algo paranormal aconteceu? A polícia agora pede ajuda ao público com várias ferramentas roubadas da propriedade e o suspeito desaparecendo no ar. Este segurança estava de plantão durante sua ronda noturna quando testemunhou o seguinte: um homem chamado Javier Beyoncé faz turnos noturnos como guarda de segurança viária em um posto de controle localizado no Uruguai. Ele menciona que nos últimos dias tem ouvido alguém batendo na entrada do posto de controle. Mas sempre que ele dá a volta pelo perímetro, nunca há ninguém lá. Durante outra noite, em seu turno, Javier entra ao vivo para falar sobre o que tem acontecido. Quando ele ouve as batidas mais uma vez, e desta vez ele consegue gravar. Não vemos ninguém lá fora. Enquanto ele move a câmera pelos dois lados do vidro, surge a silhueta de uma mulher pálida e perturbadora, que vira lentamente a cabeça e o encara. Será que esse pode ser o fantasma de alguém que morreu anteriormente na estrada? Imagens do sistema de vigilância de um lojista registraram cenas assustadoras em Yensana.
O lojista trabalhava às 2 da manhã, ouvindo recitações religiosas, quando uma mulher pálida e assustadora, vestida com roupas escuras, entra em seu estabelecimento, declarando ser um anjo. Ela diz para ele não ter medo, que ela é um anjo, mas o lojista descreve os pés dela como se parecessem cascos de cavalo. É claro que o homem ficou muito assustado com a aparência dessa pessoa ou ser. Ele suspeita que pode ter sido um djinn. Uma supervisora de segurança de um hotel em Huitic, México, recebeu relatos de vários funcionários sobre acontecimentos bizarros e sobrenaturais no local. Numa tarde, um colega de trabalho comenta que viu alguém no quarto 30, mas a supervisora insiste que isso não pode estar certo, já que ela esvaziou aquele quarto mais cedo naquela manhã e foi pessoalmente arejá-lo. No entanto, mais tarde, ao passar pelo local, ela observa algo perturbador através do vidro daquele quarto específico. Irmã me disse que viu uma pessoa no quarto 30 e eu disse pra ela que não, isso não pode ser. E ela me perguntou se o quarto estava ocupado. Eu disse que não. Os hóspedes saíram de manhã. Eu mesma ventilei o quarto. Agora, ao passar aqui, percebo que, se for verdade, parece ser um... Parece que alguém estava olhando pela janela. Vamos ver o que está acontecendo, mas não deveria ter ninguém lá dentro. E ele ainda está olhando. Uma figura parece parada perto do vidro, mas ninguém deveria estar lá. Então ela decide se aproximar da sala para ter uma visão melhor. Aqui mais perto. Aqui mais perto. Sim, olha, você pode ver. Ali você pode ver um rosto, alguns olhos. Vamos ver. Vamos ver aquele cômodo. Subimos as escadas porque é nessa área que estamos olhando. Você consegue ver? Não consegue ver nada? Talvez seja o reflexo da luz. Vamos ver o quarto. Aqui está a cama, porque esse é um quarto pequeno. Aqui você não consegue ver nada. E aqui está a televisão, onde era pra gente ver, mas você não consegue ver nada. Porque eu estou... Quando ela se aproxima, um rosto pálido e acinzentado surge perturbadoramente no vidro, com olhos, nariz e boca bem visíveis. E não só isso, mas quando ela entra na sala, você pode perceber que não há absolutamente nada lá dentro. Portanto, não é truque de luz, principalmente pelo barulho alto e abrupto que a assustou e fez com que saísse da sala. Talvez algo devastador tenha acontecido nessa sala anos atrás. Mas sem nenhuma filmagem adicional, isso continuará sem explicação. Durante seu turno noturno, uma funcionária da segurança filmou algo que a deixou abalada. Ela faz a manutenção em um complexo comercial, normalmente em andares vazios, após todos irem embora. Em poucas semanas após começar nesse emprego, vários funcionários a alertaram sobre coisas estranhas que acontecem quando você está lá em cima, sozinho. Todos já perceberam ruídos bizarros e sussurros ecoando pelos corredores. Inicialmente, ela ignorou, mas depois passou a ouvir os mesmos sussurros. Além disso, sentia que alguém observava cada movimento dela. Depois que um desses sussurros assustou ela, ela apoiou o celular para filmar enquanto limpava o banheiro. A gravação que ela conseguiu deixou ela completamente apavorada. Há um rosto pálido e perturbador visível atrás da entrada, espiando de lado. Mas as coisas ficaram muito piores. Dias depois, ela grava de novo para mostrar ao colega onde o rosto apareceu e explica o ocorrido. E durante essa gravação, isso aconteceu. Ok, então eu estou levando o lixo. Esse é o mesmo cômodo onde apareceu aquele rosto bem aqui.
Eu estava limpando esse banheiro e meu celular estava nesse carrinho. Certo. Eu só ouvi. Ela está gesticulando para onde viu essa coisa pela porta enquanto estava no banheiro. E do nada, você ouve o que parece ser um sussurro feminino dizendo "Olá". Ela se vira rapidamente, olhando para todos os lados, mas o espaço está completamente vazio. Nesse momento, ela está muito assustada e corre para fora do prédio. A grande questão segue: quem ou o que espreita ali e será a origem dos sussurros? Durante as primeiras horas da manhã, uma mulher chamada Brandy estava dormindo profundamente ao lado do marido, quando o sistema de vigilância deles captou algo estranho às 2h45. Um clarão abrupto e brilhante aparece, chamando a atenção do cachorro. Pouco antes da porta de entrada se abrir um pouco, e o que parece ser um rosto pálido e perturbador olha por trás da porta antes de recuar e desaparecer de vista. Depois, uma silhueta escura em forma de criança surge no corredor por um instante e desaparece nas sombras. Mais uma vez, o rosto pálido se revela atrás da porta de entrada, pouco antes do último clarão de luz. Brandy não consegue entender a estranha sequência de acontecimentos que ela observou na gravação, mas menciona que essa é a primeira experiência sobrenatural que ela já teve. Imagens capturadas por câmeras de segurança em uma delegacia. Ela mostra um policial fora de serviço trancando uma porta quando uma figura sombria transparente atravessa o quadro ao fundo. Nenhum outro policial estava no corredor naquele momento, então isso faz as pessoas acreditarem que talvez pudesse ser uma figura sombria. Bem estranho. Funcionários do Tribunal do Condado de Lincoln, na Carolina do Norte, acreditavam que algo paranormal rondava o local de trabalho. Durante anos, pessoas relataram sons estranhos e visões de espíritos, mas nada concreto foi comprovado. Sempre acreditei que há fantasmas neste tribunal. Eu já ouvi passos, já ouvi barulhos que não consegui explicar. Durante a madrugada, os seguranças perceberam algo estranho nos monitores que mostravam um dos espaços do tribunal. A figura parecia ser uma mulher rabiscando em um papel. Os seguranças tinham tanta certeza de que um invasor havia entrado que enviaram uma equipe completa de segurança para verificar. Alguns pensaram que a mulher era só luz refletida, até que repórteres locais investigaram melhor a história. A imagem parece estar em um vidro no escritório do caixa. Alguns céticos recusaram aparecer na câmera, mas disseram: é só uma ilusão. Nós consideramos a possibilidade de ser um reflexo, muito parecido com o reflexo que você está vendo de mim agora. Naquela mesma área onde avistamos a mulher misteriosa, nós revistamos o escritório e não encontramos nada que pudesse criar essa imagem. Então, o que é isso realmente? Um espírito capturado em vídeo ou simplesmente um truque óptico incomum? Ninguém sabe ao certo. O inexplicável aconteceu quando um homem começou a ouvir barulhos estranhos vindo debaixo de sua casa, passos pesados e o som inconfundível de algo se movendo no escuro. Será que um animal selvagem entrou por uma fresta? Ele decidiu instalar uma câmera para descobrir o que realmente estava acontecendo lá embaixo. O que sua câmera registrou ainda lhe causa pesadelos.
O movimento é lento, quase flutuante, como se aquela presença não seguisse as regras normais do corpo humano. Na manhã seguinte, o homem desceu decidido a inspecionar todo o porão, mas não encontrou nada. Nenhum sinal de que alguém esteve lá. Nenhuma pegada, nenhum objeto fora do lugar. Apenas silêncio e o eco do que sua câmera havia gravado na noite anterior. Alguns podem pensar que foi um ladrão ou até mesmo um morador de rua que procurou abrigo durante a noite, mas se esse fosse o caso, não há nada mais perturbador do que saber que um estranho esteve dentro da sua casa. A maneira como parece surgir do nada fez muitos pensarem que poderia ser algo muito mais perturbador. O que você acha? As imagens a seguir correspondem a uma gravação perturbadora filmada em uma rodovia argentina, imagens que arrepiaram aqueles que as assistiram. Foi durante as primeiras horas da manhã que um policial decidiu gravar parte de sua viagem pela Rota 1. Uma estrada que, segundo moradores, tem má reputação. No entanto, ele nunca esperava o que sua câmera estava prestes a capturar. À primeira vista, são difíceis de notar, mas ao olhar com atenção, você percebe claramente duas silhuetas humanas à beira da estrada. Sombras escuras, um tanto translúcidas que parecem ignorar completamente a presença do veículo. Não há postes, pessoas ou qualquer elemento que projete isso e ainda assim elas estão lá. Aqueles que viram essa filmagem afirmam que justamente nesse trecho da estrada, situações estranhas e inexplicáveis já aconteceram. Motoristas que dizem ter visto figuras no meio da estrada. Interferência repentina no rádio, luzes que se apagam sem motivo aparente e até veículos que apresentam falhas elétricas justamente ao passar por esse local. Os mais céticos dizem que tudo isso se deve à má iluminação da área e que as pessoas estão apenas ficando impressionadas depois de assistir ao vídeo. Mas outros insistem que nada disso é coincidência. Na verdade, alguns moradores próximos afirmam que, anos atrás, restos humanos teriam sido encontrados na área ao redor, possivelmente vítimas de acidentes ou até mesmo de algo mais sinistro. Um segurança noturno chamado Zack trabalha em uma loja de esquina mexicana. Ele frequentemente acaba fazendo turnos sozinho durante a madrugada. Vários funcionários costumam mencionar que ouvem murmúrios quando estão sozinhos à noite e alguns até já presenciaram objetos se movendo sozinhos. Parece que ocorreu um assalto na loja há alguns anos com um desfecho trágico, pois um funcionário morreu no incidente. Numa noite, enquanto Zack trabalha sozinho, decide filmar sua rotina para mostrar a amigos e parentes, mas acaba registrando algo perturbador.
Uma forma escura pode ser vista se movendo pelo corredor logo atrás da estante dentro da loja, como se alguém ou algo tivesse conseguido entrar. Mas quando ele vai inspecionar cada corredor, não há absolutamente nada lá. Considerando que ele trabalha no turno da noite e a loja está muito além do horário comercial, ela estaria trancada para os clientes, então eles não poderiam simplesmente entrar. Então exatamente quem ou o que é isso? Será que é o funcionário que morreu voltando para assombrar a loja? Você decide. Essas imagens são originárias do canal japonês Quarta Wall. No vídeo, um agente de vigilância entra em uma residência localizada nos arredores da cidade, em algum lugar do Japão. A residência teria sido abandonada há meio século, sendo os antigos moradores uma família de 5 pessoas, um pai de 70 e poucos anos e 4 filhos na casa dos 40. A residência fica em um terreno atualmente de uma mulher chamada Rei. A localização remota dificulta obter detalhes sobre a propriedade, mas moradores próximos mencionam que todos os 5 membros desta família específica foram declarados mortos simultaneamente. O cinegrafista decide entrar sozinho e registrar algumas imagens. O que ele grava é sem dúvida perturbador. Uma das portas divisórias pode ser vista tremendo e se movendo sozinha. Mas quando ele se aproxima para investigar, ele descobre que não há nada ali. Neste momento, o cinegrafista está bastante inquieto e quer sair, mas ele decide continuar pela casa e terminar sua gravação. E é aí que ele presencia algo assustador. Uma forma sombria pode ser vista se movendo atrás do painel de vidro, e então uma porta se fecha sozinha, e quando ele se vira novamente, a forma desapareceu completamente. Cerca de 3 meses depois, em setembro de 2023, outro cinegrafista chega para examinar a propriedade. E ele também tem uma experiência perturbadora.
Ele também registra uma figura sombria espreitando atrás de uma das entradas. Mas quando ele vai abrir e procurar no espaço, ele descobre que não há nada lá. O avistamento se assemelha ao que o outro cinegrafista registrou atrás do painel de vidro. Ele decide instalar câmeras infravermelhas pela casa, enquanto passa a noite lá, e após um tempo, uma delas registra algo perturbador. Uma forma assustadora pode ser vista se movendo gradualmente pelas janelas de um dos cômodos e momentos depois, uma porta se abre sozinha. A atividade paranormal parece aumentar quando alguém está próximo da residência. E supostamente ninguém jamais viu os 4 filhos do pai saindo da residência. É estranho 4 homens na casa dos 40 nunca saírem, o que faz o cinegrafista suspeitar que os espíritos esperam visitantes. Mas quem pode dizer... Agora estamos dando uma olhada no vídeo que foi inicialmente gravado por um homem de bicicleta, que estava a caminho de comprar mantimentos. Era começo da noite e ele estava andando de bicicleta por uma rua movimentada da cidade. Depois de um curto período, fica evidente que um acidente deve ter acontecido. Naturalmente, o homem ficou curioso e olhou ao passar pela cena. Como ficou claro depois, uma colisão fatal havia ocorrido. E por mais triste que isso seja, acredita-se que o espírito ainda poderia estar no local após o incidente. Vamos dar uma olhada. Os homens que estavam gravando conferiram as imagens em casa e perceberam que uma figura pálida e assustadora, vestida com um vestido branco, pode ser vista parada no meio da estrada. O mais impressionante é que essa figura parece estar sem cabeça. Para o homem, não havia dúvida de que essa coisa assustadora era um fantasma sem cabeça. Mas ele não tem certeza se era o espírito relacionado ao acidente. Seja qual for a resposta, é bem assustador, não é? Este vídeo foi enviado pelo grupo paranormal Quemarrone. Eles acham que quem enviou o vídeo pode ter encontrado o Homem da Lanterna naquela noite. O Homem da Lanterna da represa Quemarrone é uma entidade que dizem rondar dentro e ao redor do reservatório. Ele geralmente aparece como uma luz vermelha distante e fora de lugar, onde não deveria haver razão lógica para existir. O homem que filmou este vídeo afirma que estava dirigindo para casa depois de uma pescaria em um trecho remoto de estrada que passa pela floresta densa ao redor do reservatório Quemarrone. Certamente, podemos ver uma figura de aparência assustadora vestida com algum tipo de roupa preta. Alguns dizem que ele parece quase esquelético e que pode ser o espírito de alguém que se afogou na represa há muito tempo. Será que esse realmente poderia ser o espírito dele?
Que pensamento aterrorizante encontrar uma aparição de aparência sinistra como essa no meio do nada, sozinho. Que pesadelo! O seguinte vem de um relato enviado por Shadow Star, que explica que um parente estava filmando uma reunião familiar tranquila quando algo perturbador apareceu na janela do segundo andar da residência, que estava desocupada durante a gravação. Ele acredita que se parece com sua falecida irmã, que havia morrido tragicamente alguns anos antes, perto da residência da família. Ele ficou chocado ao descobrir, após inspecionar a casa, que não havia ninguém no andar de cima. No entanto, ao lado dela aparece uma figura estranha, sem cabeça, o que os perturbou ainda mais. Eles estão completamente incertos sobre o que era isso ou por que aconteceu. Se isso não fosse uma pegadinha ou um vídeo cuidadosamente armado, isso poderia ser bastante misterioso.